Voltamos com o Salada Brasil e agora nós vamos falar sobre um quarteto que fez sucesso entre os brasileiros durante muitos anos na televisão e no cinema. Os Trapalhões, formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. E por que eu estou falando sobre esse assunto? O motivo é esse livro aqui, escrito por Rafael Spaca, O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. E ele está aqui conosco e vai falar um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar desse livro. Que legal, Rafael. Gostaria então que você explicasse pra gente como foi fazer esse projeto do livro. Olha, ele não nasceu com a ideia de ser um livro. Para mim foi uma surpresa, porque eu conversando com o Kenji Sakamoto, que é o publisher da editora Laços, comecei a comentar com ele dessa minha pesquisa a respeito dos Trapalhões. Sim. A minha ideia era fazer uma tese de mestrado, né, estudando, pesquisando esse fenômeno que foi os Trapalhões, né, porque no século XX, na primeira metade do século XX, o Brasil teve 3 ensaios de indústria no cinema. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz, a Maristela e a Atlântida. E na segunda metade, teve a Boca do Lixo de São Paulo, que produziu vários filmes de diversos gêneros, e os Trapalhões, né? Um que você pode fazer uma correlação é o Mazzaropi, na primeira metade do século XX, que também tinha uma ideia industrial do cinema brasileiro. Os Trapalhões chegaram a ter 6 das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro, levaram mais de 120 milhões de pessoas ao cinema, isso numa época que a bilheteria, os donos do cinema, eles não eram tão honestos assim, então eles escondiam o canhoto, né, burlavam essa questão e roubavam muito quem faziam os filmes. Então, extraoficialmente, calcula-se mais de 150 milhões de pessoas que os Trapalhões levaram ao cinema. E para nosso espanto, não tem um livro dos Trapalhões em nenhuma livraria. Não tinha. Isso, como que se explicar uma coisa dessa? Um fenômeno desse nunca foi pesquisado, nunca foi estudado, né, no sentido literário, né, porque tem muitas teses de mestrado, doutorado a respeito dos Trapalhões, mas não tinha um livro que versava com o público isso. E aí o Kenji falou, você tem essa pesquisa e é um tema urgente por conta dessa demanda, vamos lançar isso em livro. Então, ele nasceu assim, dessa surpresa, dessa ideia dele, e o livro está aí hoje. Deu muito certo, né, Rafael? A gente tem agora algumas imagens de arquivo pessoal que mostram um pouco do lançamento do livro do Rafael Spaca. Sempre achei falta desse humor genuinamente brasileiro, né, que mistura o humor do Nordeste com a arte circense, que é o Dedé, no caso, nordestino Didi, com o malandro positivo do morro, né, que era o Mussum, aquele malandro que sempre que tentava tirar vantagem em tudo, mas sempre se dava mal, mas também era muito companheiro. E com Zacarias, que era o camarada ingênuo. Esse foi o contato que eu tive e que marcou uma época. O seu nome? Marcel, assim, lembra o Zacarias, não tem nada a ver, né? Dá uma lembrança. Não é peruca isso aí? Não. Sabe imitar o Zacarias? Então faz aí. Ah, meu Deus. Mas que coisa mais burra, meu Deus, que coisa mais burra. O que mais marcou você na história dos Trapalhões? Poxa, tudo, né? Desde que eles começaram na Globo, depois nas férias a gente viu os filmes, né? Eu gosto de todos, no caso. Até mesmo os que faziam participações, tinha o Macalé, o Coxinha, né? Roberto Guilherme, que é um Trapalhão também, né? Eu gosto de tudo ali, me marcou muito. Minha infância até agora, né? O recente consumo do Didi e tudo. Eu sou apaixonado pelo quarteto. Como é que foi esse contato com esse fã que vem aqui, pede teu autógrafo, né? E agradece você também de ter essa pesquisa.
Olha, assim, eu vou falar até um palavrão, assim, foi do c... porque foi a segunda maior emoção da minha vida. A primeira emoção da minha vida foi o nascimento da minha filha, Manuela. E a segunda maior emoção da minha vida, a emoção profissional, foi hoje, na noite de hoje. O Dedé dividindo a mesa aqui comigo, autografando os livros, encontrar atores, atrizes, as pessoas que construíram a história dos Trapalhões, foi um momento mágico para mim. Essa noite foi espetacular, foi incrível, eu jamais vou esquecer isso. Bom, muito legal, Rafael. Como foi a repercussão desse livro? Teve muita gente que visitou, né, o dia do lançamento desse livro. Foram 2 dias também, né, Rafael? Em São Paulo, dia 18 de abril, e dia 25 de abril também no Rio de Janeiro, né? Isso, foi um momento mágico, né? Para mim, especialmente porque eu sou autor do livro, mas tem uma coisa muito bacana que foi o reencontro. Esse livro proporcionou o reencontro de várias pessoas que trabalharam juntos e há muito não se viam, né? Em São Paulo foi Gisele Fraga, Dick Danello, Ercília Cardillo. No Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de dividir a mesa com Dedé Santana, né? E lá apareceu Nadia Lippe, Simone Spoladori. Foi um reencontro, né, de Denise Romita, atores, da direção, técnicos, tudo. artistas, várias pessoas e que se emocionaram, né, de se reencontrar depois de muito tempo. Foi um momento incrível, assim, eu até falei isso em uma das entrevistas, foi o meu momento profissional assim mais mágico, porque numa noite de lançamento, você dividir a mesa com o Dedé Santana e receber a maioria dos entrevistados, sim, todos eles foram pro lançamento, então foi um momento incrível, foi uma noite mágica assim na minha vida. Então para você é gratificante, quanto acho que seja para eles também, né? Sem dúvida, porque eles puderam rememorar esses momentos marcantes, né? Quer dizer, todos eles construíram a identidade, ajudaram a construir a identidade visual dos Trapalhões, construíram esse livro, então eles se verem ali no livro, lerem as entrevistas dos colegas, tudo isso para eles também foi um momento muito legal. Rafael, e falando assim como fã, como que o cinema dos Trapalhões assim impactou na sua vida também? Total. Eu acho que minha escolha de ser radialista tem uma grande influência pelos Trapalhões. Assim, eles me influenciaram sobremaneira. Né? Essa questão de gostar de cinema, de gostar de cultura, né? Teve uma forte influência dos Trapalhões, porque eu assisti os filmes no cinema, no programa, e eu comecei a me interessar por esse mundo todo. Então eles que me introduziram esse universo da cultura no sentido mais amplo. E como você vê, Rafael, o entretenimento, né, o humor dos Trapalhões na época com a cultura de hoje, né, com o humor que a gente tem hoje? Essa pergunta é interessante, porque eu acho que eu não sei se os Trapalhões sobreviveriam ao mundo de hoje. Porque naquela época, um zoava o outro. Eles eram politicamente incorretos. Era o negro, né? O Didi brincava com o Dedé que ele era viado. O Zacarias, negócio da peruca, eles fugiam bullying. De todos os protocolos, né? Exato. O Renato Aragão, brincavam com ele por ser nordestino, cabeça chata, etc e tal. Hoje, nesse mundo politicamente correto, você tem que fazer uma piada do lado do advogado para saber se vai ter processo. Então eles viveram num momento muito bom, né, mais inteligente do que hoje. Uhum. E se não fosse isso, acho que esse humor que eles fizeram naquela época, hoje, para se enquadrar, eles não conseguiriam não. E você acabou resgatando uma história, né, Rafael? Que deixa aí para gerações futuras que não tiveram oportunidade de assistir, né? E para quem reviveu, né, para quem conheceu eles, acompanhou esse trabalho, ter a chance de reviver essa história, né? Lembrar um pouquinho também. Eles fazem parte da memória afetiva de milhares de brasileiros. Inclusive a minha, eu lembro muito. Antes do almoço, acho que eu peguei o período de 90 e poucos, né? Antes do almoço, assistia os Trapalhões. Então aquilo ficou marcado. Aí veio o cinema com os filmes dos Trapalhões, né? E isso marca mesmo a gente. Exatamente. Uma geração aí. E Rafael, tem algum filme que é marcante para você também? Olha, eu gosto de todos, mas são 3 que mexem muito comigo. Os Trapalhões e as Minas do Rei Salomão foi um dos maiores bilheterias de todos os tempos. E quem assistiu aquele filme se apaixonou pelo cachorrinho Lupa,
que no final morre e milagrosamente ressuscita, né, graças à magia do cinema. O Saltimbancos Trapalhões, que é um musical Esse fantástico, é ótimo também. né, que você une a música, o repertório do Chico Buarque com a iconoclastia dos Trapalhões, é uma junção fantástica. E os Trapalhões do Rei do Futebol, né, o Pelé, ele é goleiro, participa, dirigido pelo Carlos Manga. E os Trapalhões conseguem fazer uma coisa que pouca gente consegue fazer, que é filmar futebol no cinema. É uma coisa muito difícil. Já tiveram várias experiências e a dos Trapalhões foi bem interessante. Como você analisa também assim os membros dos Trapalhões? Que você fez uma pesquisa, né, a fundo. Eu queria que você falasse um pouquinho como você analisa os 4 personagens. Eles se completam. Se você fazer um paralelo, como os Beatles. Se você tirar um, perde a graça. Né? O Dedé é fundamental por ser escada, preparar a piada, dar o suporte. O Mussum, ele já parado, já é um cara engraçado. O Renato, com o repertório que ele tem, criador, fazer roteiro, ter ideia das histórias. O Zacarias, com aquele jeito de criança ingênua. Acho que foi um casamento perfeito aqueles 4 ali, né? Tanto é que quando depois o Zacarias faleceu, ele foi o primeiro a falecer, o cinema dos Trapalhões ele já começa a dar uma decaída, né? E já não faz muito sentido pra gente, né, como fã, a continuidade do grupo, né? Eles continuam, mas eles viram quase que uns palhaços tristes, né? Isso fica muito evidente. Rafael, a gente tem algumas fotos que foram feitas bem pessoais, né? Que a gente tem, tá, inclusive, no seu livro, né? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente, essa foto em especial. Essa do Alexandre Bouri, ele é o que está segurando o papel ali. As pessoas, elas cederam arquivos pessoais. Então esse livro ele tem 2 álbuns de fotos que são raras ou inéditas dos Trapalhões em vários momentos. Eu vi, eu achei muito bacana. A gente tem mais algumas fotos também. Essa é a Alcione Mazeu, linda, no auge da forma. E você vê que o Renato Aragão tá ali caidinho por ouvido, ela, né? Gente, essa risadinha do Zacarias é apaixonante. A gente tem mais uma foto também, de arquivo. Essa foto é muito legal mostrar. É um filho do Dedé com a atriz Ana Rosa Correia. E essa foto foi tirada em Brasília. E esse filho do Dedé, ele faleceu prematuro. Logo em seguida faleceu. É uma foto que até hoje ninguém conhecia. E a Ana Rosa resolveu compartilhar isso com o público. Tem muita história que você conta no livro. Tem alguma história assim curiosa, assim que a gente ainda não comentou? Alguma curiosidade assim, alguma coisa que aconteceu de bem bacana assim que te marcou quando você fez essa pesquisa? Olha, a questão da irreverência deles, né? Nos bastidores, toda a filmagem era uma filmagem descontraída, alegre. Isso era a tônica dos Trapalhões. Eles faziam questão de deixar todo o ambiente de trabalho um ambiente leve, saudável, harmonioso, né? Isso fez com que muita gente procurasse os Trapalhões para trabalhar, porque eles proporcionavam para a equipe técnica e para os atores as melhores condições de trabalho para se filmar, fazer cinema naquela época, os melhores cachês, os melhores equipamentos. Pouca gente leva a sério os Trapalhões, mas eles construíram um estúdio no Brasil, fora o Mazzaropi, nenhum outro grupo, companhia ou pessoa de modo individual, uma iniciativa própria, construiu um estúdio para otimizar e proporcionar uma excelência no seu modo de fazer cinema, né? Os Trapalhões sempre fizeram isso, então eles deram uma grande contribuição ao cinema brasileiro, também nesse sentido. Você entrevistou, desculpa, você entrevistou o Dedé, né? Teve um contato com ele, como que foi isso? Foi muito legal, né? Porque até então eu não tinha conhecido, né? E com esse livro eu tive a chance de conhecer. Então quando você vê o seu herói de infância de carne e osso ali, é claro, você tem que ter o seu momento ali de jornalismo ipsis literis da palavra, você não pode se emocionar, tudo, mas você vibra quando você vê o seu ídolo frente a frente, entrevistar e fazer as perguntas que você tem que fazer pro livro. Foi assim também com o Renato Aragão, que me recebeu na casa dele. Eles se emocionaram em algum momento? Sim, quando você incita a memória, estimula a memória para eles falarem desses trabalhos,
volta sim, porque faz parte da história deles, né? Então não tem como as pessoas não se emocionarem, porque foram momentos incríveis na vida dessas pessoas, e quando você toca nesses assuntos, com certeza a emoção vem junto, né? Que legal, né, Jamile? Muito bacana. E qual o maior legado você acha, pra gente finalizar aqui, que você acha que essa obra desse quarteto deixou? Pô, aqui, você que você falou que é fã, a Com Olga, quer dizer, tá na memória de milhares de pessoas, né? De um modo ou de outro, os Trapalhões estão no nosso repertório cultural, na nossa composição, influenciaram milhões de pessoas e tem um legado para gerações. Com certeza. Bom, Pois Rafael, é. queria que você Eu deixasse queria um até contato mostrar também, para quem enquanto- quiser conhecer então. um pouquinho do seu livro também. É. Esse livro ele pode ser adquirido pelo site da Editora Laços, que é o www.editoralaços.com.br. É só entrar lá e a pessoa consegue comprar o livro. Já está quase esgotando, então é bom correr para garantir o seu. Eu queria que a produção mostrasse aqui novamente o livro. Ó. Muito bacana, Rafael. Dentro tem um álbum de fotos também, né? São 2 álbuns de fotos, São com 2 álbuns de imagens fotos. raras ou inéditas dos Trapalhões. Muito bacana, pessoal. Vale a pena, viu? Muito bacana. Rafael, muito obrigada pela sua Obrigado. presença. Foi muito legal, né, Olga? A gente continua Sucesso, nosso programa. viu? Obrigado, Próximo obrigado. bloco tem música. A gente volta já já. No, no, no.